elimina as indenizações. A gente consegue terminar as indenizações, que foram só 4. Relembrando diária, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. E a gente passa os estudos das vantagens propriamente ditas, né? Aquelas que são de fato vantagens, que, portanto, ficarão limitadas ao teto. E vantagens nós temos 2 grupos. Nós temos as gratificações e nós temos os adicionais. Então, gratificações são 2 vantagens e adicionais são 6 vantagens. Começar pela menor, pelas gratificações, depois a gente passa para o estudo dos adicionais. Gratificações são 2 atualmente na Lei 8.112. Uma delas foi acrescentada, que é a gratificação por encargo de curso ou concurso. Gratificação por encargo de curso ou concurso. A segunda é uma gratificação que já existia desde a promulgação da lei, que é a gratificação natalina. Gratificação natalina. Gratificação por encargo de curso ou concurso é uma gratificação bastante interessante, porque é o seguinte: quando você passa num concurso público, você passa por uma atribuição específica, por uma função específica. Então, digamos que você passe no concurso público para ser analista do STF. Você tem as suas atribuições de analista do STF. Só que, a partir do momento que você está ali, já entende de todo o funcionamento do STF, eles fazem um novo concurso para analista do STF. E eles te convidam, falam: olha, você quer ministrar cursos para o pessoal que está chegando agora, dar palestra, porque o pessoal, quando entra, normalmente tem esse período de adaptação, onde eles aprendem detalhes a respeito de cada cargo. E você, tudo bem, então vou ministrar essa palestra. Isso é uma atribuição a mais, é algo a mais que você está fazendo. Isso não faz parte da sua função de analista do STF. Se isso não faz parte da sua função, se isso é algo a mais que você está fazendo, obviamente você merece ganhar mais por isso. E esse valor a mais que você recebe é chamado de gratificação por encargo de curso ou concurso. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Outro exemplo de gratificação por encargo de curso ou concurso é, por exemplo, se você não participar daquele curso que as pessoas fazem logo depois que são aprovadas, mas se você participar do exame. Digamos que o STF, ele diga assim: bom, agora eu não vou contratar instituição nenhuma para fazer a prova. Agora, vocês, servidores do STF, vão fazer a prova, aplicar a prova e corrigir a prova. E aí, isso não é função de servidor do STF. Quando você faz concurso para o STF, você faz para ser assessor, para pesquisar, não para aplicar a prova, corrigir prova, elaborar a prova. Portanto, se você aplicar, corrigir, elaborar, você está fazendo algo extra. E se você faz algo extra, você merece ganhar mais por isso. Você vai ganhar a gratificação por encargo de curso ou concurso. Acho que com isso vocês devem ter percebido a ideia dessa gratificação. E devem ter notado que se aquilo é algo extra, eu não posso fazer por muito tempo. Porque se eu faço aquilo por muito tempo, aquilo passa a ser corriqueiro. E aí já não é mais extra, é quase como se eu absorvesse aquilo como função para mim. E aí, se eu absorvo como função, essa passa a ser a minha função, eu não tenho que ganhar nada mais por isso. Em razão disso, a lei limitou o tempo que você vai gastar nesses cursos ou concursos. A lei disse: olha, gratificação por encargo de curso ou concurso fica limitado a 120 horas anuais. Em regra, só por 120 horas anuais. Excepcionalmente, a gente vai poder prorrogar isso por mais 120 horas naquele ano. Então, regra 120 horas, excepcionalmente prorroga por mais 120 horas. Professora, quanto que eu ganho? Aqui a lei fala? Bom, aqui a lei vai falar que você ganha de 1,1% ou 2,2%
do maior vencimento da administração federal. Então, é algo que vale a pena. Se você computar lá essas 120 horas ou conseguir chegar a 140, 1 ou 2%, né, 2,2% do maior vencimento da administração federal, é algo considerável para você ganhar, para você receber aí. Então, é uma gratificação bem interessante. Segunda gratificação é o que a gente chama de gratificação natalina. Essa gratificação não tem nada de mais, a não ser o nome dela diferente. Porque ela é o 13º do servidor. Ela faz as vezes do 13º do servidor. Portanto, ela tem toda aquela ideia, todo aquele contexto de um 13º. Qual que é o contexto de um 13º? É 1/12 da sua remuneração de dezembro, não é isso? 13º você vai receber 1/12 da sua remuneração de dezembro. É pago até o dia 20 de dezembro. Então, não temos aí grandes novidades em relação à gratificação natalina. Eu costumo brincar que é um nome pomposo para o 13º do servidor. Portanto, são essas as duas gratificações que o servidor recebe. Já adicionais, são 6 adicionais que ele recebe. Vamos listá-los para a gente ter uma noção geral e depois a gente pontua cada um deles. O servidor recebe adicional por insalubridade, periculosidade e atividade penosa, os 3 primeiros. Quarto adicional, adicional por serviço extraordinário, horário noturno e adicional de férias. Então, são 6 adicionais e para facilitar o estudo, a gente pode agrupar os 3 primeiros e depois analisar os 3 últimos. Lembrando que os 3 primeiros são insalubridade, periculosidade e atividade penosa. Insalubridade e periculosidade está muito próximo da ideia de insalubridade e periculosidade que nós temos lá na CLT. Ou seja, são situações que vão causar um risco à saúde ou à vida do servidor e, portanto, se ele trabalha nessas condições, ele merece ganhar a mais para isso. E a gente consegue perceber, causar risco à vida, causar risco à saúde, são coisas que se confundem. Por isso, se eu fizer jus à insalubridade e à periculosidade, eu tenho que optar por uma delas. Eu não posso receber as duas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma opção por uma delas. Ou insalubridade ou periculosidade. A lei aqui também não vai definir o quantum desses adicionais. O que ela vai fazer é uma restrição a respeito de trabalhar nessas condições. Então, ela vai dizer que a mulher gestante ou lactante, ou seja, a mulher que está grávida ou a mulher que está amamentando, que trabalhar nessas condições não vai receber esses adicionais porque ela vai ter que pedir afastamento se ela trabalhar nessa condição de insalubridade ou periculosidade, especificamente raio-x. Então, ela vai pedir afastamento dessas funções enquanto durar a gestação, enquanto durar a lactação. Por isso que ela deixa de receber, porque ela vai ficar afastada. Já o adicional por atividade penosa é um adicional que a gente não vê na CLT. Digamos que seria uma criação da 812. Mas a 812 ela é bem lacunosa a falar a respeito desse adicional. A Lei 8.112 fala que esse adicional diz respeito ao local de trabalho. Se o servidor trabalha num local ruim, ele merece receber adicional por atividade penosa. E ela, inclusive, dá exemplo. Ela diz que se o servidor trabalha, por exemplo, numa zona de fronteira. Mas aqui também ela não fala percentual, ela não vai estabelecer valor, ela deixa bem aberto para regimentos internos, para outras legislações ou atos normativos definirem. Ou seja, os 3 primeiros adicionais dizem respeito ao modo de trabalho, local de trabalho, circunstância ruim, a saúde, a vida. Os 3 próximos adicionais em nada se confundem com esses 3 primeiros,
porque eles vão dizer respeito a horário de trabalho. A horário de trabalho. Veja bem, adicional por serviço extraordinário. Você recebe quando você faz um serviço extra, ou seja, quando você passa do horário de trabalho. E é importante a gente lembrar que o servidor deve fazer 40 horas semanais, diárias pode ser de 6 a 8 horas por dia. Horário de trabalho do servidor, de 6 a 8 por dia, 40 horas semanais. Se o servidor fizer hora extra, ele merece ganhar o adicional por serviço extraordinário. Adicional por serviço extraordinário. Mas é interessante a gente saber que não adianta o servidor falar assim, poxa, eu vou enrolar o dia inteiro. E aí, no final do expediente, eu fico aqui mais umas 2, 3, 4 horas para conseguir ganhar adicional por serviço extraordinário. Para que ele receba, ele só pode trabalhar horas extras, 2 no início ou 2 no final. Ou seja, ele só pode fazer 2 horas extras por dia, ou chegar 2 horas mais cedo, ou sair 2 horas mais tarde. E é necessário uma ordem superior. Não pode ser algo definido pelo próprio servidor, porque senão isso geraria aí uma situação bastante conflitante no dia a dia da administração. Então, ele fica limitado a 2 horas por dia, desde que haja ordem do superior. Isso porque o valor desse serviço extraordinário é alto. O valor disso é 50%. 50%. Esse é o percentual do serviço extraordinário. 50%. Tome cuidado